Estamos aqui com a nossa resenha número 2, que é do livro Dias e Dias, como eu havia dito. Mas antes de começar a resenha, eu queria falar um pouquinho sobre a temática histórica do livro. Eu vou começar a trabalhar alguns livros da nossa literatura brasileira, mas visando ele por um lado mais contemporâneo, vendo como o tema dele vai se encaixar com os dias atuais. Bem, esse livro Dias e Dias, ele não é um livro das classes literárias antigas, tal, portuguesas, mas ele fala sobre um dos grandes nomes do romantismo. Dias e Dias, ele narra a história de Feliciana, que ela se apaixona por Antônio. Isso ela tinha cerca de 8 anos, por aí. Um dia ela vai comprar feijão na venda do pai de Antônio. E Antônio escreve um poema e bota dentro do pacote de feijão que Feliciana havia comprado. E quando ela chega em casa, ela abre para catar os feijões e encontra o poema Olhos Verdes. E se você já estudou romantismo, você vai saber que nós estamos falando dos Olhos Verdes de Antônio Gonçalves Dias. Antônio, o menino da história, ele é Gonçalves Dias. O que é que acontece? Feliciana, ela agora se apaixona de vez por Antônio, continua alimentando essa paixão dela, só que ela nunca diz a ele. E o que é que ela pensa? Que esse poema, Olhos Verdes, que ele havia escrito, era para ela. Só que ela não tem olhos verdes, os olhos dela são castanhos. E a amiga dela vai dizer isso a ela, né? Mas não tem como ser seu para você esse poema, porque seus olhos não são verdes. E ela vai tentar se iludir e dizer o quê? Não, meus olhos, num certo ângulo da luz, quando a luz bate de tal forma nos meus olhos, eles aparentam ser verdes. E continua dessa deixa. Ela continua a amar Antônio, a alimentar esse amor, só que Antônio vai embora estudar no Rio e tal. Ele não é mais aquele garoto simples do interior. Ele agora é um rapaz já um rapaz agora formado e tudo mais. Agora é reconhecido nacionalmente, né? Antônio Gonçalves Dias. Agora começa a escrever vários poemas. Tem um momento na história que ela veste o vestido de noiva da mãe e fica no sótão e sobe em cima do telhado. Tudo isso o pai dela vê. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem ver uma garota vestida de noiva em cima de um telhado, mas tudo bem. Livros. E ela fica lá imaginando como seria casada com Antônio. Antônio se apaixona, quando ele está fora, na capital, por Ana Amélia, que é prima do marido de Maria Luísa, um negócio assim. Maria Luísa conta para Feliciana. E é Ana Amélia branca, dos cabelos negros. Justamente no romantismo, as mulheres mais sedutoras eram as mulheres de cabelos e olhos negros. E ele vai pedir a mão de Ana Amélia, a mãe dela, só que a mãe dela não permite, um processo assim. E ela não luta por ele. Ele luta pelo amor dela, mas Ana Amélia não luta. Diz que o ama, mas não faz nada pra corresponder a esse amor. Então Antônio se desencanta dela e vai embora também. E Feliciana continua amando ele, lê os poemas e ama os poemas, só que ocorre. Feliciana, ela é órfã de mãe. O pai dela é casado com a irmã da ex-esposa dele, no caso com a cunhada, e ela que cuida de Feliciana. E Feliciana agora está ficando adulta e aparece professor Adelino, que quer casar-se com ela, mas ela não queria casar com ele. E Feliciana, ela conta que o pai dela é justamente uma visão de uma autora contemporânea, narrando uma história antiga, justamente que, comparado aos pais da época, o pai dela não tem o mesmo comportamento, não castiga ela brutalmente, como as mulheres eram discriminadas naquela época. Talvez por ela ser a única
lembrança da esposa, né? Mas tudo bem. Continuando na história, este professor Adelino, ele quer casar-se com Feliciana, só que Feliciana ainda gosta de Antônio. E o professor Adelino pede a mão ao pai dela e todo aquele processo. E escreve pra ela, ele dá um livro pra ela no dia do noivado, com uma dedicatória toda escrita em latim, o que é ridículo, porque é justamente a visão que Feliciana vê aquilo como ridículo. Ela pede pra que ele leia pra ela, e quando ele lê, ela pede a tradução. E o pai dela diz um monte de coisa com ela na frente, assim, no dia do noivado, né? O presente do noivado dela. E o pai dela reclama com ela e o professor, não, tudo bem, e explica pra ela a tradução. Só que ela continua amando Antônio. E o que é que acontece? Enquanto eles estão noivos ali, namorados, o namoro daquela época era da forma, né? Sentado e tal, um do lado da sala, outro do outro. E ele lê poemas pra ela. Só que os poemas que ele lê é justamente o que ela pede, que são os de Antônio. E o professor Adelino falando pra ela, ela fica imaginando como se fosse Antônio que fala pra ela. E nessas deixas, Antônio vem porque o seu pai morre. O seu pai era casado com outra mulher, com uma madrasta. E no que o seu pai morre, ele vem pro enterro. E a madrasta reclama com ele e tal. Ele é o único filho que não é dela. Todos os outros filhos são do casal. E ela disse que não ia mais bancar a faculdade dele, que era muito caro e não sei. E tem todo um processo. Só que quando Feliciana recebe a notícia que Antônio vem, que o pai dele morreu e ele vem, ela fica triste, logicamente pela tristeza de Antônio, mas em 2 segundos essa tristeza dela é suprida por uma alegria enorme, porque ela vai ver Antônio, ela se veste de preto, se caracteriza todinha de luto e vai pro enterro chorar horrores. Só que tudo isso para ver Antônio, até uma característica do romantismo, a emoção acima da razão. Então ela não pensa que ele vai estar triste, que o pai dele vai estar morto, tá? Ela pensa um pouquinho, mas depois esse pensamento dela é suprido pela vontade de vê-lo. E ele se vem, aliás, perdão. E aí ela vai pro enterro, fica olhando ele direto, mas aí depois do funeral ele volta novamente para a cidade.